Resident Evil 9 chegou aí, Leon de Porsche, e eu aqui zerando pela primeira vez o Resident Evil 1 lá do PS1. Uma coisa muito estranha que aconteceu de uns tempos pra cá é que alguns jogos legendados simplesmente sumiram pra dar lugar aos dublados, o que é uma bosta. Não porque a dublagem amadora é ruim, e tem uns que é ruim mesmo, mas eu peguei ranço disso porque eu tinha baixado um Resident Evil 3 assim, e quando eu fui enfrentar o Nemesis no final o jogo bugava e eu não conseguia prosseguir. Felizmente eu encontrei essa run legendada, porém com uma surpresinha, o jogo não é dublado porque não tem áudio dos personagens. Quando alguém vai falar é tudo mudo, muito obrigado. Por mais que jogando com o Chris tenha a melhor cutscene do jogo, que é ele rindo da cara do Wesker, eu gosto mais da Jill porque, sim, julho de 1998, nas montanhas Arklay, perto da cidade de Raccoon, o grupo alfa dos Stars, a elite da polícia local, foi resgatar o grupo Bravo, que desapareceu enquanto investigava estranhos relatos na região. E com certeza todo fã raiz de Resident Evil queria que os filmes fossem do jeito dessa cutscene do começo. E ia ser bom mesmo, melhor do que a mulher do diretor que resolve tudo porque ele é a mulher do diretor que esperava. E aqui se segue a apresentação de todos os personagens do jogo, inclusive o melhor vilão da franquia, e que é um dos poucos homens que combina com esse estilo de cabelo, porque deixar ele pra trás assim não fica legal em todo mundo não. Depois desse diálogo de milhões, todos com exceção de Chris que sumiu, ouvem um tiro. Jill, Valentona e o Barry vão ver se é o garoto. O homem analisa uma poça de um líquido vermelho no chão, enquanto a moça verifica outra sala e acaba se deparando com uma das cenas mais icônicas do mundo dos jogos e talvez até mesmo de fora dessa mídia. Eles vão logo reportar esse incidente ao Capitão Wesker, que não está mais no local, fazendo com que Barry peça para Jill procurá-lo no mesmo local, sendo que o cabra momentos antes deu um grito que dava para escutar se o miserável ainda estivesse aqui. Sem resultado, Barry diz que precisam separar e procurar pistas. Em seguida entrega a ela um grampo ou lockpick para ficar mais charmoso, item que faz acessar portas que não conseguiria, exceto aquelas que o jogo não quer que você acesse sem pegar a chave antes. Como um survival horror, qualquer bom recurso que limite o jogador sem ficar chato é bem-vindo, e precisar pegar tinta para salvar o jogo cumpre esse papel muito bem. Como um survival horror de respeito, tínhamos que ter um mapa e... eu entendi tudo, eu não tinha descoberto que se apertar X de novo o mapa dá zoom. E é impressão minha ou esse cachorro tá atravessando a parede? Por mais que eu esteja jogando esse pela primeira vez, um urubu me contou que tinha uma munição escondida. E felizmente esse jogo não sofre o problema de Parasite Eve, que é instigar o jogador a ficar roçando nas coisas apertando X pra ver se acha algum item. A principal forma de cura nesse jogo não podia ser outra além daquela que te faz ver gnomos, que depois mostra que ela é uma erva originária das montanhas ao lado de Raccoon, e de tão boas elas foram comercializadas até para na Espanha. A melhor parte em todo survival horror de respeito é quando você tem a oportunidade de relar o dedo numa escopeta. Por mais que ela seja nerfada nos jogos, já que é de curto alcance, diferente da vida real, mas ela é bem divertida de se jogar, principalmente porque dá pra fazer isso. Logo em seguida aparece outra cena icônica, dessa vez só pra franquia mesmo, Jill Sandwich. Mas é muito estranho o povo ficar gesticulando toda hora assim, parece tique nervoso. Esse puzzle é até legalzinho com o poema e tudo mais, porém, por que ele existe? Qual era o intuito da Umbrella de deixar um enigma desse? O teste que eles estão fazendo com os Stars é só pra ver como os experimentos deles se saem contra pessoas treinadas e não testar a inteligência dos caras. Porém, deve-se usar aquela regra primordial dos videogames: se algo melhorar a gameplay, mesmo não fazendo sentido, então tem que manter. Pegando essa partitura escondida, podemos tocar Moonlight Sonata no piano. Uma ótima melodia, mas Dance of the Sugar é melhor, fato. Com ela pegamos um item que nos permite pegar outro item, a chave que nesse jogo eles quiseram sacanear demais, porque se você não checar antes, não vai nem mostrar onde usa essa bagaça. O coitado do Forrest, que tá com a melhor arma que a gente encontra nessa campanha, sofreu a morte mais humilhante da franquia. Falecer pra um bando de zumbi beleza, mas pra corvo é complicado. E esse jogo, meu amigo, tem uma OST muito boa, mas com certeza a melhor do jogo inteiro toca nessa sala de save, e quem discorda tá errado. Pra mim, notas é o melhor recurso da franquia, já que é interessante saber dos acontecimentos que não fazem parte da história principal. E esse primeiro tem o mais intrigante de todos. Além do indivíduo que sai do armário de uma forma bastante cremosa, este arquivo mostra a transformação de um dos guardas da Umbrella, aos poucos sentindo uma coceira em seu corpo. E no final ele diz: coça gostoso. As últimas palavras do homem em vida foi coça gostoso. Graças a essa chave esplêndida dá pra abrir muitas portas na mansão, e que sem querer acabei
acabei ativando a cutscene desse coitado que tomou a mandibulada da cobra gigante. Daí a gente precisa ir correndo pegar o antídoto do outro lado da mansão. E eu tentei 2 vezes, mas não consegui deixar o Richard vivo. Agora o cara que colocou o zumbi nesse lugar é um pilantra, mas ele ou ela manja. Felizmente isso vai acontecer mais vezes. Por não saber que ia enfrentar o Cobrão agora, eu não estava preparado, mas acabei ganhando. Fiquei até meio confuso, já que tinha jogado recentemente um jogo com boss tanque pra agora conseguir matar um na cagada e errando o tiro porque não tinha salvado antes, com a vida no vermelho ainda. Nem demora muito pra achar a forma mais estranha de se conseguir um mapa. Acenderam uma lareira pra luz da chama revelar. Esses caras sabem muito. Depois de pegar muitos recursos, e nessa parte eu tava com mais de 90 cartuchos de escopeta, ou eu já tava acostumado a Resident Evil, esse jogo dá muita munição mesmo, já que tava matando a maioria que surgia pela frente. Felizmente apareceram novos inimigos mais resistentes, com essa maldita aqui que parece uma aranha armadeira, a espécie que eu acho a mais miserável que tem aqui em casa. A coisa mais sacana que pode acontecer enquanto se explora essa mansão é chegar numa porta trancada e ver que tu tem a chave pra abrir, só que acabou de colocar ela no baú pra poupar espaço. Nem demora muito tempo para apresentar mais outro companheiro de luta, só que dessa vez um pouco diferente. Um ser que mata pessoas rasgando seus corpos, uma fera irracional. Não ficou batendo na porta de metal e vendo que não dava para derrubar, não tentou dar a volta. Ele usou delicadamente a maçaneta da mesma. Isso não é um monstro, é uma lady. Na sala ao lado, depois de finalmente pegar a munição para a Preciosa, encontramos novamente outro puzzle. O jogo já tá acabando, fica parecendo que só tem isso pra inchar o conteúdo do jogo. Ainda mais depois de zerar Parasite Eve, onde não tem nenhum puzzle naquele jogo de 8 horas ou mais. Que coisa chata. Após errar vários tiros igual um imbecil, o que me fez perder de primeira, o Cobrão é finalmente derrotado, virando uma poça de merda. Barry sugere que Jill desça num lugar escuro, que não dá pra ver nada numa mansão cheia de carniça, e ela concorda. Pra logo em seguida o cara sem querer deixar a corda cair e buscar outra. Por mais que ele seja um companheiro, no mínimo era pra Jill achar isso meio estranho, ou o companheirismo falar mais alto. No boss eu tava errando os tiros, agora aqui o jogo tá roubando. Por que um zumbi almoçando não leva dano? Depois da maior fake news que tem nesse jogo, dá pra chegar nesse cenário onde seria perfeito a adição da Lisa Trevor, personagem que só veio no remake e que tem uma das melhores histórias da saga, pois com ela a gente muda o pensamento de nossa, a Umbrella é ruim, pra ô louco, a Umbrella é ruim mesmo. Eu não sei se essa característica é boa ou ruim, mas o ser humano sente mais empatia com quem mais se conhece, e deixar detalhado tudo de ruim que acontece com uma personagem específico gera mais esse pensamento do que ver que a Umbrella infectou um monte de gente que a gente nem sabe o nome. É aqui também onde podemos ver um exemplo de exagero, porque eu criarei um sistema de uma pequena ponte de passagem se eu posso muito bem girar um pedaço do túnel. O cara que conseguiu zerar um Resident Evil antigo com faca é um verdadeiro herói, porque esse bagulho é uma merda, mesmo essa faca K-47, só se foi se tornar realmente eficiente lá no Resident Evil 4. E ainda bem que na história a Umbrella conseguiu ludibriar a cidade de Raccoon, porque imagina a quantidade de material que a galera enviou para construir todas as instalações dessa mansão e até agora ninguém tinha reparado. Chegando à reta final com o idiota gastando munição de Magnum, onde aparece pela primeira vez uma menção da Ada, a famosa encantadora de Beta. Tem esse puzzle aqui onde eu consegui achar a senha do B3, mas a do B2 eu tive que ver um vídeo e quando vi que a senha era mole, até hoje eu não sei qual é o sentido de ser essa palavra. Já havia mostrado antes, por isso a valentona não se surpreende de Wesker ser o traidor. Depois de um diálogo bem negociado, estilo Resident Evil, Wesker, como um menino que acabou de ganhar o brinquedo, quer mostrar sua criação para Jill sem necessidade alguma. E essa é a tal arma biológica mais poderosa, mostrando que mesmo você sendo ultra inteligente, ainda precisa de alguém de fora dando opinião. Esse Zé Mané não reparou que a maior criação dele tem um ponto fraco tão óbvio que nem um zumbi normal tem. Mas até que essa atitude é bem humana, uma pessoa que fica tão empolgada numa coisa que nem sequer presta atenção em alguns erros de primeira. Até eu mesmo sou assim. Quando tô escrevendo roteiro, eu fico, mano, isso tá muito bom, mano. Quando tô gravando áudio, mano, isso aqui tá mais bom ainda, mano. Mas assim que começo a editar, vem aquele pensamento
pensamento de que poderia ter ajeitado um pouco mais o tom de voz naquela frase. O Wesker acaba sendo estribuchado por seu filhinho, o que faz ativar seus superpoderes depois de um tempo, acabando com seu pensamento de criar uma super arma biológica, porque o próprio já era uma, o que ocasionou na história de Resident Evil 5. Depois de uma luta bem fácil com esse seminu, eu deveria ter colocado no modo difícil, acabei não achando os itens que a gente precisa para salvar o Red Pill. Então o Barry faleceu, Jill cascou fora e o Tyrant ficou livre, leve e solto para ficar estribuchando gente nas montanhas Arklay. Eu poderia voltar no jogo e fazer o final verdadeiro, mas depois de 7 horas já tá bom. Tinha dado uma olhada rápida na campanha do Red Pill e lá aconteceram algumas coisas diferentes, como a Jill perdendo neurônios e deixando a arma dela no chão, sendo que acabou de escapar de cachorros desfigurados. Impressionante a confiança dessa mulher. E depois vi no YouTube que a gente não desbloqueia tantas coisas novas como seus sucessores. É um bom jogo com uma ótima gameplay, mas eu não sinto muita vontade de jogar mais, pelo menos não por agora.